Se acontecer alguma coisa à noite, a gente vai se reunir na minha cama. Vai lá. Round 6 acabou e muita gente não gostou. O que pra mim foi um final bacana e até correto, pra muitos foi um final horrível, nada a ver e sem nexo. O que pra muita gente devia ter sido um final tipo premonição, pra mim foi o final perfeito. O final prático pra aquela série, porque convenhamos, né, irmão? E isso não é uma forma pessimista de pensar, por mais que muita gente da escala 6-1 que acorda 4 da manhã pra trabalhar quisesse ver o Gi-hun, um cidadão de bem, desbancando um sistema inteiro pra dar uma sensação de possibilidade de vitória pra essas pessoas ou até mesmo esperança, eu já acho que não é bem assim. O autor da obra não necessariamente parece querer apenas mostrar que não tem como vencer o sistema, mas que nem ele mesmo sabe como vencer o sistema. O que pra muitos a série só foi boa na primeira temporada, já pra mim eu particularmente gostei muito da segunda. Porque por mais que na primeira temporada a gente tenha personagens específicos e memoráveis que foram feitos para serem críticas específicas de pessoas dentro do sistema, como por exemplo o próprio Gi-hun, o endividado comum com o nome no Serasa só esperando a dívida baixar de 50 mil para 200 reais, o Sang-woo, amigo de infância do Gi-hun, que representa o executivo corrupto e ganancioso, o Ali, que representa o típico imigrante explorado que busca o típico desejo de viver bem financeiramente em outro país, sabe? Que nem aquele sonho americano que o próprio americano critica, que faz as pessoas sonhadoramente viajarem para os Estados Unidos na busca por uma ilusão. O gangster, que representa a típica lei do mais forte, a sobrevivência na base da violência, a oportunista manipuladora, que representa aquele sujeito malandro que tá sempre ali na falsidade para conseguir o que quer, mas que lá no fundo é só uma pessoa instável e desesperada para sobreviver. E por aí vai. E por mais que eu parcialmente concorde que a série poderia facilmente acabar na primeira, eu tenho carinho pela segunda e terceira temporada, apesar de alguns erros. Porque aqui eles acertaram em cheio em fazer a gente se identificar e refletir em relação a certos personagens, seja por sua personalidade talvez duvidosa ou pela sua personalidade humana. A forma como a série em si, especificamente na segunda temporada, representou o que é o valor de um ser humano, de uma vida, da humanidade, foi o ápice de tudo pra mim. Porque na segunda, a gente não via pessoas poderosas na questão física ou em cargo executivo. Aqui a gente vê pessoas que são facilmente encontradas ao redor da gente, que a gente consegue ver no dia a dia. Uma mãe solteira, só que essa não fica pedindo pix. Um nerd bonzinho e deciso. Um jovem youtuber que tinha uma grande influência e que tem uma moralidade duvidosa e tenta se fazer acreditar todo o tempo de que ele não é o culpado pelos eventos da sua própria história. Uma mãe e senhora bondosa que sofre não só por um sistema, mas pelo filho que é uma vítima dele. O fato de vícios e dependências químicas que uma pessoa adquire para fugir da realidade e conseguir, entre aspas, enfrentá-la. Mas nem sempre, tá? Tem aqueles que só usam para se divertir mesmo e pagar de bonzão. Aqui a gente vê personagens que são facilmente encontráveis no dia a dia. Aqui a gente teve um ajuste na crítica social da série, meio que olhando pro colapso interno da sociedade e não só para as margens dela, dos marginalizados e da periferia social, pros alienados e desorientados da sociedade atual. O foco maior passou a ser no desgaste psicológico e nas crises mentais modernas. Na segunda, critica não apenas a pobreza, mas as questões emocionais e morais quebradas. Denunciam as falsas promessas como criptomoedas milagrosas, a fama digital, o falso heroísmo, mostrando que até quem parecia dentro do sistema agora também está sendo esmagado. E por mais que tenha muito comunista, usuário de iPhone que come no McDonald's dizendo que ama a série porque ela critica o capitalismo e pipipi popopô pororô, é uma pena dizer pra eles que ela não critica o capitalismo em si. Ela critica o extremo. Tudo nela é representado ao extremo. Não é à toa que a maneira que o autor da série encontrou para apresentar essa crítica foi representando o sistema em jogos mortais de aparência inofensiva e a sociedade, os seus jogadores. A extrema ganância, o extremo individualismo, a extrema desigualdade, a extrema meritocracia e o extremo niilismo, onde quando tudo parece perdido, o desespero vira uma escolha racional.
O autor em entrevista já deixou claro que, por conta da vida que teve, o seu problema é com o capitalismo como ele é hoje, o capitalismo selvagem, que em meio a isso, mesmo sendo difícil, é possível a gente ter um ato de humanidade. Vem, senhor. Vem jogar comigo. Pode olhar pelo ângulo que for. A vida sempre vai ser muito injusta. Por que você me chamou? Porque você não vai dar uma de traíra. – 456 pessoas endividadas aceitam participar de um jogo mortal, valendo bilhões de wons. Disso você já sabe, isso aqui não é shorts do TikTok. A dinâmica dos jogos infantis são transformadas em desafios mortais. A série cativa pela crítica ao capitalismo selvagem e à ilusão de escolha, onde os valores estão invertidos e o dinheiro é a única forma de dignidade. E o ser humano, ele é reduzido a apenas um número e entretenimento. Puta que pariu, tem alguém subindo de volta. 456. Onde é que eu tô? A ilusão de escolha, ela é mostrada com os jogadores acreditando que estão fazendo escolhas livres e conscientes. Só que, na verdade, eles estão sendo limitados. Limitados por um sistema que já escolheu as opções para eles. O criador faz sátiras e piadas com a democracia, dando a entender que quando os jogadores decidem sair do jogo e depois decidem voltar, é que o sistema é tão filha da p*** que a única escolha que se tem é entre morrer devagar na miséria ou morrer rápido com uma chance de ganhar alguma grana. O contrato assinado para entrar no jogo, por exemplo, é uma armadilha disfarçada de oportunidade. Quem nunca tentou entrar numa vaga de jovem aprendiz e lá na entrevista começam a te empurrar vários cursos para fazer só para ter uma mísera chance de conseguir aquela vaga? Isso quando realmente tem uma vaga de emprego. E isso que a série faz é genial. A série mostra os jogos mortais sendo como uma metáfora do mundo real, as pessoas lutando o tempo todo pela sobrevivência, mesmo que isso signifique disputar e competir com seus iguais. Cada jogo, obviamente, representa um desafio ou circunstância da vida, como, por exemplo, o Batatinha Frita 123, que simboliza a largada da sociedade numa corrida, o jogo da corda, que reflete o desespero de depender dos outros, mesmo quando a confiança é forçada. O jogo do tabuleiro de vidro, que mostra que, muitas das vezes, a sobrevivência depende da sorte ou do sacrifício de alguém mais fraco. E, por último, e não menos importante, o jogo das bolinhas de gude, que serve para destruir a ilusão de que afeto pode te salvar no mundo competitivo. Ou melhor dizendo, mostrar o valor do afeto num mundo dominado por competições extremas. Quanto mais você confia, mais vulnerável você fica. Ali Abdul é traído por Sang-woo. Ele representa a pureza, confia cegamente no outro e por isso ele morre. Jin-Yu se entrega para salvar Saibyo. Aquela atitude é meio que uma renúncia total, porque ela já perdeu tudo, inclusive a própria vontade de viver. A questão emocional que esse simples joguinho carrega, pra mim, é a mais profunda da série. O idoso manipula Gi-hun emocionalmente. Mesmo parecendo frágil e bondoso, ele representa mais pra frente a crueldade disfarçada de carisma. Depois a gente descobre que ele tava por trás disso tudo. Isso foi o maior golpe nas costas, não só pro Gi-hun, mas até pra nós que tava assistindo, porque a nossa empatia, ela pode ser manipulada. Talvez uma referência para dizer que o sistema finge se importar contigo, mas te esmaga quando você menos espera. Um simples afeto pode ser um obstáculo, porque o afeto te faz pensar duas vezes e te enfraquece. E só até aí, a gente vê que numa série que carrega toda essa questão, já fica óbvio que não vai ter um final feliz com uma redenção, porque a realidade em que ela espelha tudo isso
também não oferece um final feliz com uma redenção. E por mais que a gente goste de assistir uma obra para sair um pouco da nossa realidade, e quando essa obra ela é inspirada em um grande fato da nossa realidade, a gente espera que aquilo mostre uma solução. É normal. Se uma obra tem uma trama sobre ansiedade e depressão, por exemplo, algo muito debatido, as pessoas querem que ela apresente uma solução, algo que nos faça refletir sobre. Mas a diferença é que para um desses, existe uma possível saída. Esse sistema desumano atual está enraizado há muito tempo. E tudo isso começa com a ganância humana, que é mantida por sistemas que transformam a dor dos outros num espetáculo, lucro e sobrevivência para poucos. E por falar em espetáculo, a gente lembra dos VIPs que infelizmente tiveram um retrocesso ferrado da primeira temporada para a última. Na primeira, eles eram grotescos e sádicos, tratam os jogadores como meros objetos, são depravados e fora da realidade humana e gostam de consumir o sofrimento humano. O poder já corrompeu tanto o cérebro fudido deles que eles já não sentem nenhum resquício de empatia, mas que na terceira temporada ficaram mais zoados. Agora eram pessoas comuns que viraram da elite, não eram pessoas já nascidas em berço de ouro, são pessoas que aceitaram destruir tudo para poder subir. E por isso foram piores. E também, como o próprio criador da série explicou, essa realidade reflete onde os verdadeiros controladores do sistema não se escondem mais e mostram abertamente o seu poder. Só que ele viajou demais aí citando o Elon Musk. Só que o público meio que se apegou ou se identificou com certos personagens e depois ficou detonando a série porque ela tirou esses personagens. A série não matou os personagens por matar. O marinheiro, por exemplo, ele representava o falso heroísmo. Basicamente, ele queria se sentir um herói, porque ele não via outra opção, mas quando a realidade veio à tona, ele não soube lidar. Muita gente não percebeu o quão proposital foi terem deixado só os personagens mais detestáveis na última fase. Obviamente que a série quis mostrar que numa competição desumana, quem joga de acordo com as regras e sente qualquer tipo de emoção ou sentimento, muitas das vezes pode ficar para trás. E quem joga quebrando as regras e perdendo a própria alma, infelizmente muitas das vezes vai longe. Mas ela não defende nem compra essa ideia, porque se fosse assim, o pai da bebê poderia ter ganhado, esse velho maldito poderia ter ganhado, mas eles chegaram longe. Foi assim com o pai da bebê, foi assim com esse velho desgraçado, e isso se vê bastante na nossa realidade. Porém, é óbvio que o cara que acorda 4 da manhã não quer ligar a TV dele e ver isso depois de um dia cansativo engolindo sapo. E é até compreensível. A série tem um jeito meio pessimista de pensar e apresentar as coisas, eu até sei. Eu não concordo com 100% das coisas nela, mas é óbvio que muita coisa ali te faz refletir. Eu fiquei triste com a morte do Ali, do carinha de óculos, da velha, do melhor amigo do Gi-hun, do marinheiro. Chorei feito uma criancinha com a morte da Hyun-ju. Sério mesmo. Que, por sinal, é o melhor exemplo de como fazer representatividade. Pausa rápida para um momento de lucidez. Porque, diferente das representatividades que você vê por aí, onde a personagem LGBT ou feminista simplesmente é um poço de carisma e simplesmente carrega a ideia e mensagem de que o mundo inteiro tá contra ela e não esboça nenhum pingo de humanidade, simplesmente ficando: eu vou derrotar o patriarcado que tanto me oprime, tô passando fome, culpa do patriarcado e do branco hétero. E daí carrega um ódio imenso no coração durante toda aquela obra pra absolutamente nada. A questão que a Hyun-ju carrega é da hora. O preconceito fez ela entrar no jogo, beleza. Ela no início leva isso como um fator crucial para a decisão dela sobre votar para não acabarem com os jogos, pois ela precisava do prêmio para fazer a cirurgia dela na Tailândia. Mas quando ela viu que havia uma pessoa que estava prestes a dar à luz a um ser humano sofrendo dentro daquele jogo, ela renunciou tudo e entendeu o quanto aquilo precisava acabar, enxergando que há coisas muito maiores e mais importantes a se fazer do que o seu objetivo ou sonho. A vida de um ser inocente valia muito mais, dando até sua própria vida para salvar a desse ser inocente e a de uma família que ela nunca tinha encontrado antes de entrar naquele jogo. E pra mim, ela foi um dos principais exemplos de humanidade na série. Aprenda, Netflix, como fazer representatividade. É mesmo? Essa série é da Netflix, tinha esquecido. Aprenda, diz não só a Hyun-ju, mas também o Gi-hun, a infiltrada, que esqueci o nome dela. Ela meio que representa uma ideia de que nesse sistema, às vezes alguém tem que sujar a mão. Mas não literalmente nesse sentido que tu tá pensando, tá? Assim como o Gi-hun, ela vê que é uma injustiça um ser humano tão puro ser afetado pela crueldade ao redor. Não acho que é uma típica mensagem de que a nova geração são o futuro de amanhã, igual muita gente... Utopia...
por aí acha e diz ter entendido, mas que o limite da crueldade é o clímax de tudo. Por exemplo, colocar um bebê no jogo é um teste para ver até onde o ser humano pode ser sujo ou justo. A jogadora infiltrada, por exemplo, não fica sentada num canto deixando acontecer. Ela decide impedir aquilo tendo que sujar as próprias mãos, impedindo que uma menina tão pura e que tá enfrentando dias ruins na sua vida perdesse o pai. E essa ideia é correta. Tem que haver um limite nisso tudo, e esse limite o criador da série estabeleceu como sendo simples crianças. E sinceramente, eu não consigo e nem vejo outro limite além desse. Mas a crítica que eu mais curti de toda a série, por incrível que pareça, é a desse cara, Min-Soo. De início, é um jovem medroso e cagão que, se olhar bem, é até uma surpresa ele ter chegado até o final do jogo, embora ele tenha sido o mais fraco daquela fase. E olha que tinha um bebê ali, hein? O medo domina ele o tempo todo. Durante as 2 últimas temporadas inteiras, a gente fica se perguntando se ele ia ter algum momento de coragem. E nada. Aquela cena em que ele faz um amigo do Thanos se jogar na morte pra pegar os comprimidos e quando chega lá não tem nada, foi do caralho. A questão que ele carrega não é tão complexa. Por ser medroso, era muito fácil pro Thanos e o baba-ovo dele o intimidarem. Só que o mais engraçado é que tanto os valentões que mexiam com ele, quanto ele mesmo, são medrosos e completamente iguais. Depois que o Min-Soo passa a se drogar como última e única alternativa para perder, entre aspas, o medo, a série deixa claro que o Thanos e seu baba-ovo também eram 2 cagões de merda. Eles também tinham medo e não conseguiam suportar mais 1 minuto naquele jogo. E eram covardes. A diferença é que esses daí apresentavam suas covardias de forma imbecil mesmo, enquanto o Min-Soo era mais retrancado. Min-Soo carrega aquela crítica para as pessoas que se tornaram submissas num sistema extremista como esse, uma clara crítica àquelas pessoas que não se impõem, aquelas pessoas que aceitam tudo por terem medo de serem silenciadas. E eu achei da hora, porque ele representa muita gente que tá presa num sistema onde a única saída é se anular. O Min-Soo mostra que esse sistema também pode matar aos poucos. Mata na mente, mata na coragem, e quando ele finalmente se levanta, não é por ser um herói, é porque ou era isso ou ele morria, de um jeito ou de outro, quando tudo fica tarde demais. Eu achei esse pensamento da hora porque ele representa boa parte das pessoas comuns do dia a dia. E que outra saída elas têm? Não é? Acho que por isso eu tive um gosto tão grande pela 2ª e 3ª temporada, porque o foco foi maior na carga emocional dos jogadores, mas isso foi ao mesmo tempo ruim, porque no final da 2ª temporada meio que tudo sai do lugar. Tipo, não tinha necessidade de ter virado um PVP do nada, nem fez muito sentido. Eu sei que por trás disso tinha aquela ideia de que não tem como bater de frente com o sistema, blá 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 blá, mas não faz sentido. Eles já tinham mostrado isso perfeitamente no fim da 1ª temporada, mas dá pra entender. Afinal, a ganância que o criador tanto criticou foi o motivo de ter obrigado ele a fazer uma 2ª e 3ª temporada, já que ele tinha deixado claro que não queria fazer. E por mais que tenha muita gente que não tenha gostado do fim da série porque a trama do policial investigador não deu em nada, já que foi justamente graças a ele que a guarda costeira encontrou a ilha onde acontecem os jogos e obrigando os jogos a acabarem na Coreia, ou porque não entendeu basicamente nada da série, tipo, ai, a morte do Ji-Hoon pareceu sem sentido. Quer dizer, mano, a mensagem da série é exatamente pra você. Mas também tem aqueles que realmente não curtiram, apesar de terem entendido bem, pois queriam um final feliz pra terem uma sensação boa de que no fim tudo aquilo pode melhorar. Mas acho que dá pra enxergar por um lado tão bom quanto, porque apesar de uma realidade como essa, ter um pingo de humanidade realmente importa. Te faz diferente. Aquela cena, por exemplo, de todos os jogadores comemorando a vitória da equipe da velhinha foi muito braba. Mostrou da melhor forma que os seres humanos começam a competir entre si, feito um bando de neandertais, só no momento de maior desespero. Tu quer uma prova disso? Tenta entrar no trem ou metrô lotado às 6 da manhã pra você ver o quanto o ser humano consegue ficar irreconhecível. E se tem algo que a série mostra com exatidão, é que aqueles jogadores da última fase, eles têm algo em comum com os jogadores que já morreram. Todos eles morreram, ou em vida ou em espírito. E quem realmente acha que o acúmulo de capital é sinônimo de dignidade humana e é mais importante do que manter a própria humanidade, fazer o bem, sinto informar que são pessoas desprezíveis que, infelizmente, se enquadram no maior problema da série, ou do sistema. O meu nome é Kaiser. Se você assistiu até aqui, obrigado
Eu espero que tenha realmente gostado do vídeo. Eu fico por aqui, tamo junto e até a próxima.